Olá pessoal, meu nome é Alan Carvalho, faço parte do programa de pós-graduação em aquicultura da Universidade Federal do Rio Grande e o tema que iremos abordar nessa apresentação é a criopreservação espermática de peixes para aquicultura. Durante a apresentação iremos abordar alguns temas que têm relação com a criopreservação. Vamos comentar um pouco sobre o conceito, sobre essa técnica, o histórico também, além dos princípios básicos para a criopreservação. Vamos falar também um pouco sobre quais são os agentes utilizados como crioprotetores, falar um pouco sobre os protocolos estabelecidos para a criopreservação desse material, falar também um pouco sobre a importância da criopreservação para a aquicultura, falando um pouquinho sobre as perspectivas que essa técnica pode trazer de benefício para a atividade e falar um pouco também sobre as técnicas, quais os tipos de técnicas que são aplicadas para a conservação do sêmen de peixes. Bom, então, de início, qual seria então a importância da aplicação da criopreservação espermática para a aquicultura? Como alguns pontos, podemos destacar então a preservação dos recursos genéticos, né? A gente pode trabalhar com espécies que possuem as características que sejam adequadas para a produção, como um crescimento rápido, não seja muito susceptível a doenças, né, que podem ocorrer durante a produção. Além disso, também uma reprodução seletiva, nós podemos então trabalhar com reprodutores que possuem características adequadas, né, que tragam benefícios de fazer essa reprodução entre indivíduos machos e fêmeas. Além disso, também diminuir a hibridização, né? Um outro ponto importante, então, seria também a eliminação dos problemas causados pela assincronia, né? Então, pode ocorrer, então, que você mantendo um plantel de reprodutores, eles não possuem uma desova no mesmo momento. Então, através da manipulação da criopreservação, você pode trabalhar com material de espécies, né? No caso do indivíduo macho e da fêmea, e num momento único. E um outro ponto positivo também para essa atividade, então, seria a facilidade de transporte desse material. Podemos, então, afirmar que a partir disso, trabalhar com espécies de locais diferentes e juntando o material dessas duas espécies para se ter uma produção, né, uma produção de alevinos com características de bom crescimento, né, e que não tragam, na verdade, prejuízos, né? Mas então, o que seria a criopreservação? Então, como conceito para essa técnica, ela seria então uma técnica de preservação de células, tecido, órgãos ou organismos vivos através da utilização da criogenia. Como definição dessa palavra, criogenia então significa o do grego krios, frio, e genia, gênese, criação, produção. Então, a criopreservação ela é uma técnica que vai utilizar de temperaturas extremamente baixas para manter a estrutura e a funcionalidade das células e tecidos vivos, conservando então geneticamente viáveis e irreversivelmente inertes do ponto de vista metabólico. Bom, então, fazendo um apanhado histórico, né, o primeiro trabalho onde foi estudado a conservação do material espermático de peixes foi esse trabalho que foi desenvolvido por Blackster em 1953, onde os autores estudaram a viabilidade do cruzamento de dois tipos de espécies de peixe, de arenques na verdade, que esses indivíduos eles desovavam em épocas diferentes do ano.
Então, a partir desse trabalho, esse trabalho, na verdade, foi pioneiro sobre os estudos sobre a conservação do material espermático de peixes, né? Após esse estudo, muito tempo se passou e mais recentemente, no caso, estudos voltados para a criopreservação de espécies aquáticas entrou numa fase de transição, né, entre a experimentação e o mercado. Bom, então, como princípio básico para essa técnica, ela se baseia basicamente na preservação desse material biológico sujeita a temperaturas extremamente baixas. Caso, por exemplo, podemos falar abaixo de menos 80 graus ou a de 140 graus. E quando aplicamos a criopreservação através do uso de nitrogênio líquido, essa temperatura pode chegar até menos 196 graus. Nessa temperatura, todas as reações químicas, né, que podem causar algum tipo de dano ao material, todos os processos biológicos e as atividades físicas, tanto intra como extracelular, são suspensas. Assim, nessas condições, todas as células e tecidos expostos à criopreservação podem ser armazenados por um período de tempo indeterminado. Para a conservação do germoplasma animal, são aplicados então dois métodos: o método lento e o método super rápido, conhecido como vitrificação. Ambos esses métodos eles se baseiam nos mesmos princípios de proteger as células dos danos devido à formação de gelo intracelular, da desidratação celular excessiva e das alterações nas concentrações de solutos. O método então de congelamento lento, ele requer um procedimento controlado e gradual de temperatura. Normalmente, esse método ocorre por meio da utilização de congeladores programáveis. No entanto, ocorre um risco da cristalização, que está correlacionado com danos na membrana. Já o método da vitrificação, ela ocorre na presença de soluções crioprotetoras, onde essas concentrações estão altamente concentradas e permitem a redução brusca da temperatura, proporcionando então a passagem do líquido para um estado vítreo amorfo, evitando assim a formação de cristais de gelo. No entanto, essa ausência da cristalização não exclui a possibilidade de ocorrência dos danos celulares, né, que podem ocorrer então de origem tóxica ou osmótica. Essas lesões tóxicas devido à vitrificação ocorrem devido à necessidade do uso de altas concentrações das soluções crioprotetoras. Esse grau de toxicidade então vai depender das propriedades dos crioprotetores relacionadas ao tempo e à temperatura de exposição. Esse método de vitrificação ele é um procedimento extremamente rápido e uma grande vantagem desse método é o custo reduzido, já que não requer a utilização de um equipamento programável de congelação. A partir então dos métodos utilizados, podemos criar então protocolos para a criopreservação desse material seminal. Uma grande problemática encontrada ainda é que não existem protocolos adequados para todas as espécies com potencial para aquicultura. Alguns trabalhos vêm sendo desenvolvidos com a espécie tambaqui, Clossum monocropomo, onde então a criopreservação desse material é bem estudada e já existe o protocolo para ser seguido adequadamente. Então, essa imagem apresenta o passo a passo que deve ser realizado com protocolo para criopreservação do sêmen do tambaqui. Esse trabalho foi desenvolvido
pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, e a partir dele, os órgãos que querem trabalhar com a preservação dessa espécie podem adotar esse protocolo. Como podemos ver então, a primeira imagem, ela é a indução hormonal através da hipofisação, né? Então, após esse período da hipofisação e o aguardo da coleta desse material, a coleta então do sêmen dos indivíduos machos, eles são colocados em recipientes limpos e secos, como mostrado na figura C. Esse material então ele vai passar para um armazenamento, né, sob temperatura entre 4 a 6 graus Celsius para a sua preservação. Como forma de observar então esse material coletado, podemos realizar uma verificação da qualidade desse sêmen. Nessa verificação, verificamos algumas características, entre elas a mobilidade dos espermatozoides, além da ocorrência de possíveis alterações morfológicas. Após essa verificação da qualidade, esse material então são colocados em palhetas para condicionamento do sêmen. Uma informação muito importante é que essas palhetas devem ser adequadamente identificadas, que caso no momento você trabalhe com muitos indivíduos, cada palheta deve conter informação sobre aquele indivíduo, para que não haja qualquer problema numa utilização futura. Então, para cada peixe que você vai coletar material seminal, deve ser colocado em uma palheta e identificado. Então, após o acondicionamento desse material, ele é colocado em caixas de isopor para a sua manutenção, né? Podemos observar então essa imagem H, uma máquina com acondicionamento desse material, no caso nas palhetas contendo o sêmen, e elas são adicionadas nessa máquina. Essa máquina então ela é utilizada basicamente quando você quer conservar esse material, né? A gente pode observar então esse equipamento pela imagem I, que através desse equipamento você pode realizar uma programação da velocidade de congelamento do sêmen. Lembrando que, dependendo do tipo de velocidade, pode gerar algumas alterações nesse material. Após o período de congelamento, então, esse material é armazenado em botijões para a sua preservação. Quando você, então, for utilizar esse material, ele deve ser colocado em um banho-maria para ocorrer o descongelamento. Após, então, o material descongelado, você pode utilizar, né, como mostrado na figura M, você pode utilizar esse sêmen para fertilizar óvulos que você coletou e fazer a sua fertilização. Para preservar então o material seminal, são utilizados alguns agentes crioprotetores. Esses agentes são compostos naturais ou sintéticos utilizados a fim de proteger as células dos danos causados durante o congelamento e o descongelamento. Entre as funções dos crioprotetores, a principal é remover ou substituir o líquido intracelular. Então, esses agentes devem apresentar algumas características ideais para a sua aplicação. Entre elas, podemos destacar o baixo peso molecular, uma baixa toxicidade e a alta capacidade de atravessar a membrana celular. Então, os crioprotetores utilizados para essa técnica devem possuir essas características. Como agentes crioprotetores,
são conhecidos dois tipos, os permeáveis e os impermeáveis. Os crioprotetores permeáveis, eles são substâncias orgânicas bastante solúveis e de baixo peso molecular. Além disso, eles são capazes de penetrar nas células e conduzir sua ação protetora por todo o citoplasma e as organelas. Existem alguns tipos de crioprotetores e hoje vou falar sobre dois. A primeira figura apresenta um crioprotetor permeável, que é o dimetilsulfoxida, e a segunda imagem, o propilenoglicol. Estes crioprotetores possuem alta solubilidade na água e penetram rapidamente nas células. Já os crioprotetores impermeáveis são basicamente açúcares. Podemos citar, por exemplo, então, a sacarose e a trehalose. Além disso, algumas proteínas também, que estão presentes no soro bovino. Eles, por serem moléculas com grandes dimensões, não conseguem penetrar no tecido das células. Mesmo assim, eles interagem com os fosfolipídios da membrana celular, conferindo uma maior estabilidade à membrana. Alguns compostos hidrofílicos, eles se ligam às moléculas da água, aumentando a sua viscosidade da solução e diminuindo a formação de cristais de gelo. Os açúcares, eles também podem, na verdade, reduzir a toxicidade química dos crioprotetores, devido ao aumento da viscosidade, permitindo assim que reduza a concentração do crioprotetor e, portanto, a sua toxicidade. A sacarose, ele é o crioprotetor impermeável mais comumente utilizado com aplicação em várias espécies. Um outro exemplo de crioprotetor é a gema do ovo. Ela é formada por lipoproteínas, livetinas e fosfitinas. Elas são encontradas em duas frações facilmente separáveis pelo método de centrifugação, no caso, o grânulo e o plasma. Acredita-se, então, que a lipoproteína de baixa densidade, presente no plasma, sejam as responsáveis por sua ação crioprotetora. Os efeitos da gema do ovo na estabilidade da membrana já são bem conhecidos na criopreservação de espermatozoides. Como vimos então, esses agentes crioprotetores possuem características distintas. Alguns estudos avaliam então a combinação desses agentes, como o trabalho mostrado por Lee e colaboradores em 2013, onde eles estudaram a utilização desses agentes em testículos da truta arco-íris. Os autores, após a aplicação desses agentes, observaram uma alta taxa da viabilidade de espermatogônias após o congelamento lento dos testículos. Já um outro estudo, avaliando agora ovários de fêmeas da mesma espécie, esses autores observaram que, após aquecimento, os gametas eles se apresentaram funcional. Então, dependendo do tipo de espécie, uma combinação desses agentes podem apresentar características que sejam adequadas para a sua aplicação na conservação desse material. Outra substância importante, então, são os diluidores. Eles são soluções de sais ou de carboidratos que ajudam a manter a viabilidade das células durante o resfriamento. Uma solução diluidora ela deve ser utilizada no processo de resfriamento porque a diluição vai diminuir a competição dos espermatozoides tanto por oxigênio como por espaço. Esse diluente ele é projetado para prevenir a criogenia dos espermatozoides, mas também a iniciação da motilidade. Deve-se ter em mente que as proporções de diluição do sêmen vão variar entre as espécies. Essas soluções diluidoras devem possuir, na verdade, algumas condições
exigidas. Dentre elas podemos destacar que devem ser isotônicas em relação ao sêmen ou possuírem tonicidade que não ative a motilidade espermática. Além disso, devem ser estáveis ao longo do armazenamento em relação ao pH e serem estéreis, inóculas e inibidoras da proliferação microbiana. A taxa de diluição ou proporção do sêmen diluidor normalmente utilizada, segundo os autores, está entre 1:1 e 1:10. No entanto, essa concentração vai variar em função da concentração espermática da espécie, ou seja, espécies com sêmen apresentando alta densidade de células requerem maior diluição. A exposição então desse material aos crioprotetores, aliados à redução da temperatura e posterior aquecimento dessas amostras criopreservadas, vão ocasionar alguns danos celulares, estruturais e metabólicos. Uma forma então de avaliar possíveis alterações da aplicação de criopreservação a esse material através da análise de sua qualidade. A qualidade folicular após a criopreservação pode ser avaliada através de diferentes parâmetros, como por exemplo, viabilidade celular, por meio de marcadores de viabilidade focular e através da manutenção da morfologia dos folículos. Esses dois parâmetros podem ser medidos através de microscopia de luz e através de microscopia eletrônica de transmissão. Além disso, há a possibilidade de fazer uma análise de fragmentação de DNA utilizando sistemas de detecção de apoptose. A microscopia de luz vai permitir, então, uma quantificação de determinada característica em comparação ao conteúdo total. No entanto, deve-se lembrar que o poder de resolução dessa técnica é baixo. Essa técnica é possível identificar somente sinais avançados de atresia, danos citoplasmáticos, destacamento das células da grânula e danos na membrana. No entanto, essa técnica ela possibilita um grande número de material avaliado, sendo uma importante ferramenta de análise quantitativa. Enquanto a microscopia eletrônica de transmissão, conhecida por MET, é considerado um método qualitativo, pois tem um poder de resolução 1000 vezes superior ao da microscopia de luz, permitindo então a visualização de alterações das organelas celulares e mudanças ultraestruturais, inclusive na membrana nuclear. Alguns corantes vitais, como azoditripã, ou marcadores fluorescentes, como de acetato de fluorescina e iodeto de propídio, têm sido usados para análise de viabilidade celular desse material após seu isolamento. Apesar de haver muitos estudos que mostram os danos da criopreservação na morfologia e viabilidade celular, ainda são poucos os estudos que investigam os efeitos da criopreservação que a criopreservação pode causar ao DNA. Como toda técnica, a criopreservação possui alguns pontos negativos. Dentre eles podemos destacar uma falta de padronização de técnicas, principalmente devido às diferentes condições que são exigidas para as espécies de peixes, além também de uma perda na viabilidade espermática pós-descongelamento, fazendo-se necessários estudos mais aprofundados dos procedimentos utilizados. A criopreservação pode também causar crioinjúrias às células espermáticas durante a preservação. No entanto, o ponto principal negativo da criopreservação é que, devido ao resfriamento e o aquecimento, eles vão causar a produção de espécies reativas de oxigênio, os conhecidos como ERO.
O aumento dessas espécies reativas está relacionado com o estresse osmótico ocasionado pelas concentrações elevadas desses crioprotetores e as alterações físico-químicas da célula durante os procedimentos de criopreservação. Essa desequilibrada produção de élos resulta então na peroxidação de grande quantidade dos lipídios da membrana plasmática, acarretando então perda de fluidez e alteração de permeabilidade. Um outro ponto negativo dessa técnica é a formação de cristais de gelo. Os crioprotetores e essa taxa de congelamento simultânea vão determinar os danos causados aos espermatozoides, devido a essa formação de cristais de gelo intracelular. Durante o processo de congelamento, há uma suspensão de espermatozoides quando atinge temperaturas abaixo do ponto de congelamento, antes que haja essa formação de cristais. Quando os cristais de gelo começam a se formar, ocorre um aumento da temperatura, que é necessário para a cristalização, o que pode vir a ser deletério para o espermatozoide, sendo minimizado pelo uso de curvas adequadas de congelamento. Em temperaturas em torno de 5 graus Celsius, a água intracelular e extracelular permanece superresfriada e não cristaliza. Entre menos 5 a menos 10 graus, começam a se formar cristais de gelo no meio extracelular, que permanece superresfriado. Ocorre então uma troca de água para manter o equilíbrio entre o meio extracelular e o intracelular, ocasionando a desidratação celular. Essa desidratação severa pode promover a desnaturação das macromoléculas e o encolhimento da célula, até ocorrer um colapso da membrana. A criopreservação, então, é uma importante técnica a ser aplicada no setor aquícola, principalmente para a conservação do sêmen de peixes. Sabe-se que, para a manutenção de plantéis de reprodutores nas pisciculturas e nos centros de produção, eles têm uma finalidade de gerar descendentes para a produção das pisciculturas. E isso vai depender de uma constante renovação desses reprodutores e vai ser necessário uma atenção para se evitar os riscos do acasalamento entre indivíduos de parentesco muito próximo, o que pode levar à homozigose. Na aquicultura, há alguns problemas de consanguinidade que podem ocorrer como resultado do cruzamento seletivo que seleciona genes de interesse particular pelo endocruzamento, reduzindo então a diversidade genética. Uma forma de contornar essa consanguinidade é pela conservação do sêmen a baixas temperaturas, seja na forma refrigerada ou congelada em bancos de germoplasma, mantendo o tamanho efetivo da população sem a necessidade de manutenção de um grande número de reprodutores no plantel e possibilitando ainda a redução nos custos de produção. Quando usamos a refrigeração para o armazenamento dos espermatozoides, essa estocagem pode durar por algumas horas ou dias. Essa refrigeração ela vai possibilitar então sua estocagem, mas também ela vai facilitar os trabalhos de rotina dentro de um local que atua na reprodução induzida de peixes. Já quando utilizamos da criopreservação, ela tem a possibilidade de armazenar esse material por um período mais longo. E tem como finalidade guardar esses genes para aumentar a variabilidade genética de uma determinada população. Quando trabalhamos com a criopreservação, ela facilita um programa de melhoramento genético, pois esse programa vai precisar de uma variabilidade para diminuir possíveis efeitos negativos causados tanto pelo endocruzamento como a homozigose. E assim para transmitir à população genes que poderão ser responsáveis por características importantes, como a redução
às doenças e mudanças climáticas. O congelamento então do sêmen com o nitrogênio líquido, que é usado para a criopreservação, apresenta algumas limitações técnicas quanto à sua utilização para a produção de olevinos em larga escala, em função então da necessidade de determinação de metodologias para o armazenamento de grandes volumes desse material. Por outro lado, essa técnica é muito valiosa para a preservação de material genético, que pode ser utilizado em programas de melhoramento de espécies de interesse econômico ou mesmo de laboratórios públicos ou privados para a produção de alevinos. Falando um pouco mais sobre a refrigeração, os espermatozoides eles possuem algumas características, sendo que eles são imóveis no plasma seminal, o que vai facilitar muito a utilização da refrigeração para sua conservação. Além disso, os espermatozoides eles não sofrem um choque térmico. Quando aplicamos baixas temperaturas na refrigeração, por exemplo, 4 graus Celsius, essa temperatura vai diminuir o metabolismo e possibilitar a conservação desse material por muitos dias. Já a temperatura de 6 graus, essa temperatura vai reduzir o crescimento bacteriano. Assim, a refrigeração é uma técnica bastante eficaz para a conservação desse material. Outros fatores para o sucesso do resfriamento são a velocidade de redução da temperatura. Isso, claro, vai ser necessário de um mau controle e de equipamento para fazer essa rápida mudança de temperatura. Além disso, também há um fornecimento na troca de gases. O resfriamento também vai prevenir a desidratação ou dessecação desse material, além da prevenção do desenvolvimento bacteriano. A criopreservação, então, do material seminal através da criopreservação pode ser realizada de duas formas: através do uso de gelo seco, que é uma neve carbônica ou um dióxido de carbono sólido, ou através do nitrogênio líquido. Uma comparação entre essas duas formas é que o gelo seco mantém as células em temperaturas abaixo de menos 70 graus, enquanto que o nitrogênio líquido permite a manutenção a uma temperatura de aproximadamente menos 196 graus. O uso do nitrogênio líquido ele apresenta-se como um melhor meio para a conservação de sêmen de peixe, pois ele facilita, inclusive, sua identificação e diminui o risco de contaminação do material. Já o congelamento em gelo seco é feito pela colocação de pequenas porções de sêmen diluído, que são previamente resfriados, diretamente em pequenos poços, feitos no bloco de gelo seco, formando os chamados pellets de sêmen. Trabalhar com nitrogênio líquido exige alguns cuidados e o conhecimento das suas características, como a baixa temperatura e a alta taxa de expansão. Para trabalhar com nitrogênio líquido, então, são necessários recipientes especiais para evitar grandes perdas por evaporação e equipamentos de proteção individual para quem for manipular, como por exemplo luvas e óculos. O fato de expandir rapidamente e ocupar volumes maiores, quando na forma gasosa, exige que o recipiente onde vai ter o nitrogênio líquido deve ser mantido lacrado totalmente. O transporte desse recipiente, no caso, são conhecidos como botijões especiais, devem apresentar diferentes tamanhos e possuir regulamentações internacionais para tratar do acondicionamento desse material. Esses botijões possuem material poroso e absorvente na parede, auxiliando então para a retenção do nitrogênio líquido, eliminando com isso o perigo de vazamento. A criopreservação é uma técnica então bastante utilizada nas pesquisas científicas. Um exemplo disso é o trabalho realizado por Comstrud e colaboradores de 2020, onde eles avaliaram a viabilidade, mutabilidade, o conteúdo de ATP e o potencial de fertilização do esperma do salmo salar,
o salmão do Atlântico, antes e após a criopreservação. Além disso, os autores também avaliaram se os parâmetros in vitro do sêmen dessa espécie são associados com a capacidade de fertilização após a criopreservação. Como resultado, os autores observaram que a criopreservação do sêmen do salmão deve ser feita logo após a sua coleta, para garantir a qualidade do esperma criopreservado. O segundo trabalho foi publicado recentemente e foi realizado por colaboradores, onde eles avaliaram o efeito de diferentes agentes crioprotetantes e métodos de tratamento para a criopreservação do sêmen de uma espécie de linguado, o Carere oculatus. Os autores avaliaram diferentes tipos de agentes crioprotetores, como o dimetilsulfoxído, glicerol, metanol e o etilenoglicol, e como diluentes, o glicose e a sacarose. De acordo com os autores, o melhor agente crioprotetor para a preservação do esperma dessa espécie foi o dimetilsulfoxida, em concentrações entre 7,5% a 10%, junto com a glicose como diluente. Os autores relataram que observaram alta motilidade espermática quando aplicada a diluição 1 para 1 entre agente protetor e diluinte. Já na diluição 1 para 10, os autores observaram que não foi observada diferença na motilidade entre os agentes protetores. A partir desse trabalho, os autores esperam que esses resultados forneçam subsídios para a aplicação da criopreservação do sêmen dessa espécie em futuras produções aquícolas. Tomando por base tudo o que foi dito durante a apresentação, podemos dizer que no Brasil o uso da criopreservação de sêmen de peixes é uma técnica que apresenta grande potencial para a execução na produção de alevinos em laboratórios. Os procedimentos de reprodução eles são fundamentados na retirada dos gametas, na fertilização artificial e na incubação dentro de estruturas que permitem alto grau de controle. Desta forma, é necessário um maior conhecimento sobre as células espermáticas de peixes. A partir disso, é necessária a realização e a criação de protocolos de criopreservação para cada espécie com potencial aquícola. Muitas ainda são as perguntas que têm que ser respondidas. Entre elas, podemos citar como congelar a célula espermática de uma espécie nativa, sabendo que existe pouco conhecimento sobre a sua biologia. Muitas espécies com potencial aquícola que são nativas, existem poucos estudos voltados. Uma espécie nativa bastante utilizada para a criopreservação, como podemos observar durante a apresentação, foi o tambaqui. Nesse sentido, é necessário adquirir conhecimento sobre a biologia e a fisiologia espermática de outras espécies de peixes nativos, além de conhecer também as características seminais ao longo do período reprodutivo dessas espécies, para não ser realizados experimentos baseados em tentativas e erros, ou utilizar resultados de outras espécies. A variação sazonal da atividade espermatogônica das espécies de peixes, ela pode provocar variações na quantidade e qualidade dos espermatozoides. Desta forma, há variações entre os indivíduos pode provocar diferenças na fisiologia e na composição bioquímica do sêmen, o que pode prejudicar a técnica de criopreservação. Um outro grande entrave ainda no país seriam os avanços voltados para a comercialização do sêmen de peixes.
É necessário se trabalhar com um produto diferenciado com elevado valor agregado. Desta forma, o mercado ainda demanda de animais com desempenho zootécnico superior e melhor adaptados ao ambiente cativeiro. Assim, torna-se necessário o uso de linhagens de animais produzidos por programas de melhoramento genético para justificar o estabelecimento da comercialização de sêmen de peixes em nosso país. Por fim, espero ter contribuído um pouco sobre o tema criopreservação espermática de peixes. E agradeço pela atenção. Meu muito obrigado.